Professora Jenny, vamos agora para a geopolítica mundial, senão a gente nem sobra tempo para falar um pouquinho sobre como o mundo está se movimentando nessa semana. Vamos começar com esse grande destaque, que é Chile, né? Vamos tentar entender um pouquinho esse rechaço à Constituição, que foi ali elaborada pela Assembleia Constituinte. A gente já tem conversado sobre isso aqui. Depois de muita luta, né, essa Assembleia se formou, fez um documento ali bacana, com muito avanço, com muita representatividade, mas de fato talvez tenha sido um passo maior que a perna, assim, eu sou péssima para ditado, e a sociedade não quis aprovar, né? Como que você avalia essa questão? Olha, eu estudei muito a proposta que eles fizeram, é uma proposta bonita, é a mais avançada proposta de Constituição que eu já vi no mundo. Eu costumo dizer assim, que esta proposta, se fosse submetida a um plebiscito na Noruega ou na Dinamarca, lá seria rejeitado também. Porque os constituintes que fizeram 75% do voto, esquerda e independentes, a direita fez 25% só. Não é? Constituinte, ela reúne por um período determinado, mas ela não tem poder, não são deputados regulares. O Brasil, a Constituinte de 86, 88, de manhã o deputado fazia a lei ordinária, à tarde ele escrevia a Constituinte. No Chile, não. É só fazer a Constituição. E aí, aproveitando esta aliança entre povos originários, independentes, progressistas e esquerda, os caras passaram um rolo compressor na direita e a resposta veio agora. Um arrobo de esquerdismo, não é? Um país mais católico que o Brasil, 75% da população se diz católico, o Brasil não tem mais esse índice. 80% do último censo disse que se consideram brancos, né? E é verdade, povos originários lá, que são 10 nações indígenas, são 12% da população. Então, não bastasse os erros de incluir na Constituição, né, coisas que poderiam ficar para uma lei infraconstitucional, por exemplo, direito ao prazer, orientação sexual, direito de opção de gênero, aborto, tudo na Constituição. Não precisa. Fala lá genérico, direitos humanos assegurados de acordo com a legislação. Eles gravaram na Constituição. Isso houve uma reação muito grande. E a base política de todos esses setores, dos 75% da Constituinte, provavelmente não acataram o pedido destas pessoas, destes grupos, dessas forças, e votaram sim. E votaram não. 2/3 votaram não. Então, não bastasse esse progressismo muito fora da realidade, que, falando metaforicamente, nem nos países nórdicos isso seria aprovado, não bastasse tudo isso, eles incluíram na Constituição que o Chile é um Estado plurinacional, nos moldes que é o Equador, nos moldes do que é a Bolívia. No entanto, na Bolívia, 65% da população é descendente dos povos originários. Os espanhóis, os imigrantes, são a minoria, 1/3. Mesma coisa no Equador. No Chile, não. Quando você fala que um país é plurinacional, acabou o Chile como nação. O Estado Nacional chileno se foi, né? Eu não sou mais chileno. Ah, você é o quê? Eu sou Mapuche, eu sou Aimarás, eu sou Draguitas. Sabe a Ilha de Páscoa? Vocês que me ouvem, é aquela ilha onde tem aquelas cabeças assim olhando para o oceano, que os da conspiração da história, o Eric von Däniken, aqueles livros dele, Era os Deuses Astronautas, eles dizem que quem fez aquelas estátuas foram os astronautas do passado, né? O povo que fez aquilo é uma das 10 etnias, deve ter 150 mil, é Rapa Nui. Então, você perguntar para um destes Rapa Nuis, que só falam espanhol, porque a língua já se perdeu, não, você é o quê? Não sou mais chileno. Agora eu sou Rapa Nui. Se perguntar para a Índia Mapuche, que presidiu a Constituinte, uma professora doutora, você é chilena? Não sou mais chilena. Eu sou Mapuche.
acabou a identidade nacional do Chile. Isso foi a morte. A direita pegou isso e voltou-se contra todos nós outros. Então, sofremos uma derrota, não é uma derrota assim que vai acabar o mundo, nós vamos dar a volta por cima, o Boric está vendo uma reforma ministerial, o principal partido aliado lá é o comunista e os socialistas, eles estão vendo lá se fazem uma nova constituinte, ou se vão tentar reformar, porque a Constituição que ficou em vigor, que continua desde 89, é a Constituição pinochetista, não é? E a direita está maravilhada com isso. Não mexeram na Constituição do general fascista ditador Augusto Pinochet. Então a derrota é grande, os bolsonaristas brasileiros, os fascistas, estão comemorando como se já derrubasse o governo do Chile. Não é verdade, calma, vai com calma ao andor, né? O presidente Lula está chegando aí em janeiro, vocês verem como é que vai ficar a nossa querida América Latina. Mas tenho que dizer que cometeram este erro grave. Todo mundo sabe que quando a ditadura Pinochet foi implantada em 1973, os chamados Chicago Boys, são aqueles discípulos de Milton Friedman, que inclui eles, está Paulo Guedes, está incluindo o Joaquim Levy, que a Dilma nomeou para ministro da Fazenda em 2015. Esses Chicago Boys foram todos para o Chile e implantaram o primeiro laboratório do mundo 6 anos antes da Margaret Thatcher tomar posse em maio de 79. Então, alguns autores, como Paul Kennedy, por exemplo, eles dizem que a linha de corte do modelo neoliberal não é a Thatcher em 79, mas é o Chile de 73. E tudo no Chile foi privatizado. A Previdência, acabou a Previdência Pública, saúde pública e educação pública foi reduzido ao mínimo dos mínimos. E o que diz a nova Constituição que eles propuseram? Tudo foi publicizado, estatizado, tudo, da noite para o dia. Isso é impossível de você fazer um movimento sem mexer na política de pagamento dos juros da dívida, que é draconiana lá, como é draconiana no Brasil. O ano passado, no Brasil, nós pagamos 1 trilhão de juros. Você não tem ideia do que significa esse tamanho de dinheiro. O presidente Lula, a genialidade do Lula, ele não deixou de pagar a dívida, transferiu riqueza, desenvolveu o país e criou 20 milhões de empregos. Que imagem que ele fez, não sei. Ele não mexeu na dívida. Porque também se mexer, Thalita, o mundo inteiro desaba em cima da gente. Então, a dívida não pode ser mexida. Então, lá não tem como, do ponto de vista fiscal, você publicizar tudo o que foi privatizado por um artigo constitucional, não é? Então, não bastasse os erros da questão de moral, das questões dos costumes, houve este problema também de você estatizar e publicizar tudo. E o erro maior, do meu ponto de vista, é o desaparecimento da nação chilena. Acabou, não existe mais. Sim. Professor, não sei se a gente entra num próximo tema, porque acho que a gente nem vai ter muito tempo para abordar a crise na Europa. Acho que eu vou deixar para a próxima semana para a gente falar sobre isso. Você está com os netinhos aí em casa? Eu estou ouvindo barulho de criança. O meu estava aqui também. Até senti quando você estava falando. Eles estão aí, seus netinhos? Não, aqui no fundo, Mas eu só quero dar um telegrama para a semana que vem, a gente volta. A Europa hoje é uma bomba prestes a explodir. Povo na rua, crise, inflação, estagnação econômica. A Suíça deu pena. A primeira-ministra veio a público ontem e falou: nós vamos viver à luz de velas. A Europa acatou cegamente as orientações dos Estados Unidos para impor sanções à Rússia e nós vamos ficar sem luz. Eles não produzem 1 metro cúbico de gás, nem 1 barril de petróleo. E todo importado da Rússia. Então a Europa está rachando, como nós já prevemos. O povo está indo à rua protestar contra os governos e pela expulsão da OTAN. Fora a OTAN do meu país. A OTAN é um exército de ocupação. Não bastasse isso,
Vladimir Putin, que já tinha 4 meses atrás exigido que só para comprar o gás dele só com rublos, e ele conseguiu, anteontem ele fechou completamente as torneiras de gás para toda a Europa. Ah, mas ele não pode fazer isso. Thalita, se você é dono de uma empresa e fornece para muitas outras empresas, né? E estas outras empresas ou essas outras pessoas te maltratam, te xingam, boicotam, proíbem de deputados russos entrar no território europeu, por que eu tenho que ser obrigado a continuar fornecendo gás para essas pessoas? Né? Então ele jogou a grande cartada. E aí vamos ver a nova Margaret Thatcher, né? A Liz Truss, 47 anos, não é? Assume, ela é a mais anti-russa, mais do que a Margaret Thatcher. Então ela vai levar para o buraco a Inglaterra. Escreva o que eu estou dizendo aí. Semana que vem a gente retoma esse tema explosivo, tá bom? Obrigado, um beijo, tudo de bom para vocês aí. Eu travei? Oi, me ouvem. Travou um pouquinho, travou. Professor Legene deu spoiler Beijo. aqui pra gente, mas na próxima semana a gente fala sobre crise. Beijão, Tá Legene. bom, beijo, obrigado, tchau. Beijo.